ela aqui na frente e deixar alguém levar, não tem problema. Ah, uma mochila velha. Agora, se eu pegar todas as minhas economias e colocar dentro daquela mochila, a mochila passa a ser valiosa, né? Eu não vou mais deixar dando bobeira para qualquer um levar. E da mesma forma somos nós. Nós sem Deus temos pouquíssimo valor. Para o mundo nós valemos o que nós temos, né? Se você tem dinheiro, se você tem carros, tem mansões, você é uma pessoa de valor. Agora, se você não tem nada, é um pé rapado, você não vale nada, né? Se morrer, é mais um que morreu aí, vamos ver como que enterra. Se não tiver como enterrar, vai como indigente. Não é assim que o mundo pensa? Mas nós temos um tesouro dentro de nós, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver de uma forma que nós mostremos que nós carregamos o próprio Deus dentro de nós, né? O Senhor Jesus, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está ao nosso lado, mas o Espírito Santo de Deus, Ele age dentro de nós, né? Ele que nos conduz à vida eterna. Sem essa obra do Espírito Santo, nenhum de nós podemos ser salvos, né? Quando Adão e Eva pecam, o homem torna-se totalmente depravado, aliás, né? Não há possibilidade do homem voltar para Deus se o Espírito Santo não o conduzir. A Bíblia diz que quem nos fugiu a palavra? Convence, amém? Quem nos convence do pecado, do engano e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que nós estamos indo para o inferno, né? Quantas pessoas nós conhecemos que ouvem pregação e nunca se convertem, né? Quantas pessoas nós conhecemos que cresceram na igreja, né? Chegaram às vezes até a ser pastores e se desviaram? É porque nunca se converteram de verdade, né? Que ainda não houve uma conversão verdadeira. Às vezes, né, dá uma saída e volta. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo e Deus deixou até dar uma saída, mas trouxe de volta, né? Mas eu não vou arriscar falar, não, eu vou lá, Deus me escolheu, eu estou salvo, vou lá para o mundo, depois eu, né, vamos ver, eu tenho certeza que eu não vou perder minha salvação, né? Deus me traz de volta. Será? Será que vale a pena a gente arriscar e brincar assim com Deus? Né, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Coríntios, no capítulo 6, ele começa dizendo lá no versículo 1, por acaso agora nós vamos abusar da graça, né, e continuar pecando para que essa graça aumente? De maneira nenhuma, né? Não é porque Deus nos escolheu, não é porque nós temos o Espírito Santo em nós, que nós vamos agora também achar que tudo que eu fizer está bom, Deus aprova, né? Eu já tenho o Espírito Santo. Não, nós precisamos aprender agora a ter uma comunhão tão grande com Deus, para que o Espírito Santo nos conduza, né? Para que tudo que nós formos fazer, o Espírito Santo nos direcione ao que fazer, né? Quando nós tivermos que tomar uma decisão, que nós tomemos a decisão que o Senhor quiser que nós tomemos. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, e para isso nós precisamos buscar mais intimidade com o Senhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar conhecer mais o Deus a quem nós servimos, né? O Senhor Jesus mesmo disse para os fariseus, os fariseus eram os maiores conhecedores da palavra, né, das escrituras na época de Jesus, e ele disse para os fariseus, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós buscamos a Deus através da sua palavra, mais Ele se revela a nós e mais nós vamos conhecer a vontade dEle. Mais nós vamos aprender quem nós somos, né? Nós precisamos aprender. Não que agora também, eu me converti, agora eu sou melhor do que os outros, né? Eu sou superior. O próprio apóstolo Paulo aqui, quando ele diz, já tirou de lá? Quando ele diz no versículo 7, no final, amém. Ele diz aqui no final, para mostrar este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós precisamos entender que apesar de nós termos um grande tesouro dentro de nós, nós continuamos sendo vaso de barro, mas um vaso de barro valioso para o Senhor, né? O Senhor, ele deseja salvar a todos, né? Ele deseja que todos nós sejamos salvos, e nós precisamos perseverar todos os dias, né? Nós precisamos entender que eu vou perseverar não é pelas minhas forças,
Eu não vou perseverar porque eu sou bom ou porque eu conheço de Bíblia, mas eu vou perseverar porque eu busco intimidade com Deus e Ele me fortalece. Simplesmente eu chegar para Deus e falar assim: Senhor, sou presbítero agora, viu? Eu prego, eu ajudo, eu faço isso, faço aquilo, estou com a minha salvação garantida. Ele vai falar para mim lá como ele diz em Mateus 7, que chegavam para ele lá no juízo final e diziam assim: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E ele fala: apartai-vos de mim, vocês que eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Não é pelo que eu faço que eu vou ser salvo, mas é pela graça de Deus que se manifestou na minha vida, pela graça de Deus que me alcançou. E por essa graça, por eu reconhecer que Deus me salvou e que a graça dele me alcançou, eu vou fazer as boas obras, sabendo que essas boas obras não vão contar para a minha salvação, mas vão contar para eu agradar ao meu Deus, vão contar para que Deus se agrade de mim e continue me abençoando. Nós precisamos entender que a fé e as obras precisam caminhar juntas. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como que nós queremos viver na graça de Deus pecando? Não fazendo o bem que é necessário que nós façamos, aquilo que está ao nosso alcance. Não é para ninguém largar emprego aí e sair ajudando o mendigo, mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Nós precisamos nos esforçar por fazer. E isso vai manifestar que realmente nós somos salvos e nós reconhecemos que o Senhor tem nos dado aquilo que nós necessitamos. Se Deus tem me dado, por que eu não posso dividir com os irmãos? Por que eu não posso dividir com aqueles que necessitam? Eu li uma frase esses dias que eu achei, me fez pensar bastante, que um homem falou para um outro, falou assim: eu estudei um livro aí e ele me ensinou a prosperar. Eu tinha um carro, agora eu tenho 2. E aí o outro pegou e falou assim: e eu conhecia Jesus, ele me ensinou a dividir. Eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Nós precisamos aprender a viver dessa forma. Eu tenho 2 pães aqui, mas eu não vou comer esses 2 pães, então eu preciso dividir. Não somente isso, aí a gente leva muito para o lado do dinheiro, mas não só o lado do dinheiro. O nosso tempo, às vezes, com alguma pessoa que precisa, uma palavra com alguém que precisa. Nós buscamos conhecer a Deus através da sua palavra, e muitas pessoas, às vezes, chegando na igreja, que não conhecem a Deus ainda, se convertem agora. Nós que já estamos aqui há mais tempo, precisamos dar o suporte a essas pessoas. Nós precisamos incluir essas pessoas na família de Deus. Nós precisamos trazer as pessoas lá de fora para também serem incluídas nessa família. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a graça de Deus se manifeste nesse mundo. Nós precisamos buscar um novo avivamento. E avivamento, que eu digo, não é simplesmente o que a gente vê por aí, não é um culto aí que vai com louvor alegre, com pregação, mas o avivamento é de pessoas conhecendo a Deus e transformando essas pessoas, a transformação real dessas pessoas, a conversão, pessoas que nós podemos ver, e por eu estar há mais tempo na igreja, eu acompanhei muitos chegando aqui, e tem muitos que eu posso dizer: esse realmente se converteu, porque nós vemos como a pessoa chegou e nós vemos como a pessoa está hoje. Realmente houve uma mudança, e é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar orientar as pessoas através da palavra, para que essas pessoas também entendam o valor que elas têm para Deus e queiram mudar, se esforcem para mudar, para que Deus seja glorificado através da vida delas, assim como Ele é glorificado através da nossa vida. Nós precisamos mostrar a glória de Deus a este mundo. E vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 15:10. Diz assim: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagina como deve ser a alegria de Deus quando algum pecador se arrepende. Um pecador que estava lá caminhando a passos largos para o inferno, e de repente, alcançado por essa graça que nós fomos, e vira, muda o caminho, realmente se converte e começa a andar
de volta para Deus. Imagina a alegria de Deus em ver que Ele não vai ter que condenar uma criação dele, o filho dele ao inferno, porque ele se arrependeu através de uma pregação da palavra, né, através de um discipulado. Porque durante o culto nós pregamos, né, nós falamos da palavra, o Espírito Santo age, né, há um desejo de mudança no coração das pessoas, mas o dia a dia que tem que ser também trabalhado. Nós precisamos acompanhar essas pessoas no dia a dia. Nós precisamos ter sempre uma palavra de ânimo, ter uma palavra, né, para continuar encorajando essas pessoas a servirem a Deus. Porque quando a pessoa se converte, muitas vezes, na maioria das vezes, começam as lutas, começam as batalhas. O diabo não vai perder ninguém de graça, o diabo não vai perder ninguém dando risada. Ele vai lutar para continuar com aquela pessoa presa a ele. Mas quando nós acompanhamos essa pessoa, né, quando nós fazemos um discipulado e vamos trabalhando o coração dessa pessoa, né, encorajando ela a continuar, com certeza, dia após dia vão se quebrando laços, né, dia após dia essa pessoa vai se libertando do passado, vai se libertando daquilo que aprendia ao mundo, e logo logo está ajudando a gente também aí a discipular outras pessoas. E nós precisamos buscar isso, buscar uma igreja saudável, uma igreja madura a este ponto, que entende que foi alcançada por Deus, não simplesmente para ser mais um número, mas foi alcançada por Deus para alcançar mais pessoas. Nós precisamos alcançar a nossa família. Eu tenho pessoas na minha família ainda que não servem a Deus. Se tem alguém aqui que tem pessoas na família que ainda não, que a família toda já serve a Deus, depois você me procura aí para a gente conversar, que eu quero aprender como faz. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ainda tem pessoas na família, tem amigos próximos que não servem a Deus, né, que não conhecem a Deus. E muitas vezes nós somos a referência de cristão para essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas olham para nós como os únicos crentes que elas conhecem. E nós precisamos fazer a diferença para que essas pessoas queiram conhecer ao Deus a quem nós servimos. Nós precisamos mostrar a eles a graça de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós olhamos e não entendemos o porquê, que Deus ainda não alcançou essas pessoas. Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho pregado, eu tenho sido um exemplo na minha casa e minha família não se converte. Lembrando da pregação de domingo, Eclesiastes 3, para tudo tem um tempo certo, para tudo Deus já determinou um tempo certo. Mas tem uma promessa também do Senhor para nós que diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele é preso, Paulo e Silas, quando são presos, eles são tirados da prisão, eles são levados para a casa do carcereiro. E o carcereiro pergunta para eles: o que nós precisamos fazer para ser salvos? E ele responde: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Nós precisamos nos preocupar com a salvação da nossa família. Nós precisamos buscar a salvação da nossa família. Mas nós precisamos entender que nós somos agentes de salvação nas nossas casas. Nós somos os evangelistas dentro da nossa casa. Nós precisamos mostrar essa diferença para que essas pessoas sintam o desejo de conhecer a Deus. Quando eles virem a nossa transformação, mas espera aí, esse daí era um pinguço, esse daí era drogado, vivia na rua, era briguento, agora mudou. Não, eu quero conhecer essa igreja aí também, porque lá deve ter alguma coisa. E tem o Espírito Santo de Deus que age no nosso meio. O Espírito Santo tem liberdade para agir no nosso meio. E nós precisamos cada dia mais absorver esse mover do Espírito Santo entre nós. Nós precisamos aprender que o culto, e isso é uma coisa que infelizmente a gente tem que pegar no pé. O culto ele começa na oração aqui, quando vai iniciar com o dirigente, e só termina na benção apostólica. Muitas vezes a gente acha que o culto é só a pregação. Não, a hora que alguém começou a orar aqui para iniciar o culto, o Senhor nosso Deus já se faz presente, o Espírito Santo já está agindo em nosso meio. Nós precisamos nos portar com reverência. No momento do louvor, é gostoso, um louvor alegre para a gente pular, para a gente extravasar. Mas nós precisamos ter a consciência que nós estamos fazendo isso para Deus. Não é uma brincadeira, nós não estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui para adorar a Deus. E no momento da pregação nós precisamos absorver o máximo que for pregado. Fazer como o apóstolo Paulo nos orienta: examinar tudo e reter o que é bom. Nós precisamos examinar, peraí, isso aí que está sendo pregado,
olha, vai, realmente vai de encontro com a Bíblia. Então eu pego. Isso daí não entendi direito. Chama o pregador no final do culto no canto e fala, não entendi o que você pregou. Eu queria que você me explicasse melhor. E com certeza Deus vai te abrir o entendimento. Nós vamos entender aquilo que foi pregado. Nós precisamos buscar entender toda a pregação. Não, mas hoje esse tema aí não é muito bom não. Então eu já ouvi tanto. Por exemplo, o pastor de domingo está pregando sobre as parábolas. Quantas vezes nós já não ouvimos tantas dessas parábolas? Aí fala, vamos ler a palavra do filho pródigo. De novo, eu já sei que ele sai para o mundo, gasta tudo, volta. O pai deixa ele, o pai perdoa ele. Aí o irmão mais velho lá fica bravo. O pai vai e fala que o irmão sempre esteve lá com ele. Todo mundo já conhece a história. Mas a cada vez que essa história é pregada, Deus age de uma forma diferente. Às vezes algum outro versículo que é trazido para trazer o contexto, que nós nunca tínhamos prestado atenção e muda todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós precisamos viver de acordo com o que Deus espera de nós. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é servir a Ele totalmente aqui no culto e servir a Ele totalmente fora da igreja. Da mesma forma que eu me porto na igreja, eu me porto lá fora. Ou então, às vezes, da mesma forma que eu me porto lá fora, eu me porto aqui na igreja. Porque no nosso trabalho a gente não fica levantando para ir no banheiro toda hora, a gente não fica mexendo no celular, a gente não sai para conversar com o vizinho lá do lado, e na igreja a gente faz. Então, às vezes, tem que inverter. Mas nós precisamos buscar viver para a glória de Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos cultuando ao Senhor, desde a primeira oração até a bênção apostólica, o Senhor está falando conosco. Às vezes numa ministração do louvor fala mais do que numa pregação. Às vezes a letra de um louvor fala mais do que uma pregação. E se nós não estivermos atentos, Deus vai falar e nós não vamos ouvir. E depois a gente fala, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Nós não prestamos atenção quando Deus fala. Eu ouvi uma vez um pastor falando uma coisa que, se a gente for analisar, tem muito sentido. Que o pastor estava pregando lá 1 hora, e Deus falando poderosamente, Deus falou, e falou de salvação, falou de vida eterna, falou da volta de Jesus. Aí passou para um outro irmão lá, o irmão pegou o microfone e fez assim, assim te diz o Senhor. Aí 2 irmãzinhas que estavam conversando falaram assim, fica quieta que agora Deus começou a falar. Infelizmente isso acontece muito. Essa história provavelmente não é verdadeira. Mas se me contassem como verdadeiro, eu acreditaria. Quantas pessoas estão dentro da igreja esperando apenas o profeta falar? Mas como o apóstolo Paulo disse que nós somos vasos de barro, não para fazer algo que vem de nós, mas que vem de Deus. E Deus pode usar qualquer um para falar. Deus pode usar qualquer um para pregar. Não é simplesmente porque, não, tem os pregadores oficiais da igreja e através da boca deles que Deus fala. Deus falou até através da boca de uma jumenta. Quando Deus quer falar, não há empecilhos. Se Ele quiser usar qualquer um de nós, e Ele quer, para pregar a palavra aí fora, nós vamos falar, nós vamos pregar. Ontem eu estava até falando lá na casa da irmã Mafalda. Quando eu cheguei na igreja, eu era extremamente tímido. Quem estava aqui desde o começo lembra. O pastor falava, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago. Eu já me escondia. Eu já falava, ele vai mandar eu ler. Não. E já dava um jeito dele não me ver. E glória a Deus, hoje eu prego não porque, nossa, ele agora, conseguiu pregar. Não, eu prego porque Deus tem me dado graça. Porque o Espírito Santo tem me capacitado. Porque não é de mim. Não vem de mim. Eu não faço nada porque eu sou melhor do que ninguém. E eu digo que quem também tem o chamado para pregar, Deus vai usar. Deus vai capacitar. Porque é da vontade dEle. Se o nosso coração estiver simplesmente em servi-lo, Ele vai cumprir os planos dEle. Quando Jó foi tentado lá por Satanás, que o diabo tomou tudo dele, ele falou, eu bem sei em quem eu tenho crido. Os planos do meu Deus não podem ser frustrados. Nós precisamos entender isso, que os planos de Deus não vão se frustrar. Deus não tem como Deus querer algo e ser muito difícil para Ele. Deus mesmo disse para Abraão, por acaso há algo muito difícil para o Senhor? Há algo que Ele não possa fazer? Para Deus tudo é possível. Ele é todo poderoso.
né? Tudo que Ele quer fazer, todos os propósitos dele vão ser cumpridos. E nós precisamos entender que o propósito de Deus é que nós vivamos para a glória dEle. E nós precisamos nos esforçar. É difícil, né? O Evangelho é difícil. Né? Seguir a Cristo é difícil, porque requer deixar o nosso eu para trás. A primeira condição é: quem quiser me servir, tome a sua cruz. Né? Deixe para trás as suas vontades, deixe para trás o seu eu, tome a sua cruz e me siga. Carregar uma cruz é fácil? Não é, é difícil. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá força. Né? O Espírito Santo, ele nos conduz à salvação, ele nos conduz a Cristo. Né? Então nós precisamos buscar ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, para que esse carregar a nossa cruz não seja algo doloroso, mas seja prazeroso. Né? A Bíblia diz que Jesus, por prazer, né, por amor a nós, Ele suportou a cruz e as afrontas. Né? Por amor a nós, Ele foi até o final. E Ele viveu. O Senhor Jesus, Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu para a glória de Deus. E Ele é o nosso exemplo. Né? O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Né? Nós precisamos imitar esses homens que foram servos de Deus verdadeiros. Né? Nós que somos cristãos, precisamos ser exemplos. Ou será que hoje nós podemos dizer para alguém: seja meu imitador assim como eu sou de Cristo? Nós precisamos buscar viver dessa forma, para que as pessoas olhem para nós como servos de Deus. Né? Tem aquela frasezinha, né? Não pode olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Sim, nós temos que olhar para Deus, mas nós temos que ter referências também. Né? Nós temos que ter pessoas em quem nós nos espelhemos. Em Hebreus 13 fala que é para nós olharmos os nossos líderes e imitar a fé deles. Nós precisamos ter pessoas em quem nós confiamos para nos ajudar a caminhar. Né? Nós precisamos ser pessoas de confiança para quando as pessoas estiverem com algum problema, poderem ter a certeza que vão nos procurar e nós vamos ajudá-los em vez de piorar. Né? Quantas vezes alguém, quando estava no mundo, aí foi reclamar do casamento pro amigo, o amigo pegou e falou assim: larga! Mulher é fácil de arrumar, você arruma outra aí rápido. Ou então a mulher foi reclamar, né, com a amiga: larga, ele tem que pagar pensão para os filhos, ele te dá o dinheiro e está tudo certo, você não tem que ficar aguentando mais. Né? Mas nós precisamos ser pessoas que, quando alguém chegar para falar isso, nós lembrarmos que o casamento é algo eterno. Né? Que nós, quando nos casamos, nos fazemos um com outra pessoa. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Né? Tem que lutar pelo casamento até o final. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Né? De viver para a glória de Deus? Nós temos que acordar todos os dias de manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Né? Faça em mim o teu querer. Eu quero ser apenas um servo teu, um servo que leva a tua palavra, um servo que faz a diferença, um servo que anuncia a tua salvação neste mundo perdido. E aí, vamos ler Tito 2, do 13 ao 11. Tito está lá no finzinho da Bíblia. Logo depois de Timóteo e antes de Filemon, se ajudou. Não, é do 11 ao 13. Tito 2, versículo 11 até o versículo 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos viver hoje como se Jesus fosse voltar agora. Nós precisamos viver aguardando a vida eterna. Nós precisamos viver buscando a salvação em todo o tempo. E ainda que a salvação não seja pelo que eu possa fazer, né, pela graça de Deus que tem nos sustentado salvos, mas eu preciso viver de forma sensata, eu preciso viver de forma piedosa, me afastando das paixões mundanas, né, me afastando daquilo que me afasta de Deus, sempre com algo na minha mente: Senhor, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus, volta, Senhor. Volta, não simplesmente porque eu quero que meus problemas acabem, mas porque eu desejo viver com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos piores do que os ímpios que não o conhecem. Porque nós já conhecemos a Deus e não buscamos a vida eterna. Nós não buscamos viver com o Senhor para sempre. Nós precisamos perder o medo, Às vezes a gente fala, mas é eternidade com Deus. Meu Deus, a eternidade é muito tempo. Se a gente parar para pensar a eternidade, a nossa mente limitada não consegue pensar nisso. A gente só consegue medir em anos. 100 anos, 200 anos, é bastante tempo, mas dá para... E uma eternidade? Imagina passar a eternidade com Deus. Ou pior, imagina passar a eternidade sem Deus. Num fogo eterno. A gente costuma ver aí nos filmes, nos desenhos, o diabo lá espetando quem está lá no inferno, dando risada. O diabo vai ser o que mais vai sofrer no fogo do inferno. Porque o inferno foi preparado para ele. O inferno não foi preparado para os seres humanos. Mas pela rebeldia e por nós termos nos afastado de Deus, nós, a raça humana, a igreja salva, glória a Deus, já se livrou desse fogo. E está esperando a redenção de Cristo, a salvação. Mas a humanidade, por ter se afastado de Deus, tem como condenação o inferno. E nós precisamos buscar viver para Deus para que nós sejamos livres desse fogo, para que nós sejamos livres do tormento eterno. E para que no final, isso eu tenho certeza que é a esperança de todos nós possamos ouvir do Senhor Jesus, que está escrito lá em Mateus 25, 34. Eu quero ouvir isso do Senhor. Vamos ver se todo mundo quer. Então o Rei, o Senhor Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. João 14:1, o Senhor Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. Moradas para mim, para você, para aqueles que ainda vão ser salvos, moradas para aqueles que já foram. E com certeza, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nós falamos, temos a certeza, isso daí foi para o inferno. É capaz de nós encontrarmos no céu. Eu estava conversando com o pastor Javier esses dias, e ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Imagina se a gente chega no céu e encontra o Hitler lá. Meu Deus, o Hitler matou tanta gente, fez o que fez. Mas se ele se arrependeu no último momento da vida dele, ele foi salvo. Isso é a graça de Deus. Não nos salva pelos nossos méritos, mas nos salva pelo nosso arrependimento. Quantas pessoas nós vamos encontrar lá e falar: nossa, que bom que você está aqui. Que bom que você conseguiu também vencer e ser salvo. Que bom te encontrar aqui. Porque para nós, para nossa mente, essas pessoas já estão condenadas. Quantas pessoas já não estão condenadas? Talvez para as pessoas que estavam ali ao redor da cruz, aquele ladrão também estava já na porta do inferno, só esperando alguém empurrar. Daí quando ele fala para Jesus: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. O Senhor Jesus responde o que para ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus, ele já preparou o caminho para nós. Nós precisamos buscar herdar esse reino que foi criado para nós desde a fundação do mundo. Esse reino que foi preparado para os salvos. E nós precisamos manifestar esse reino aqui nessa terra. Esse reino começa aqui nessa terra. A gente vivendo como igreja, a gente vivendo como o corpo de Cristo nessa terra, nós estamos manifestando o reino de Deus. Nós estamos manifestando a graça de Deus, a glória de Deus. E pessoas que convivem conosco, ou pessoas que têm algum contato conosco, vão ser salvas pelo nosso testemunho. Mas nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos lembrar que diante de Deus, nós temos valor e essas pessoas também têm valor. O Senhor deseja salvar a todos. E a igreja é o agente de salvação de Deus nessa terra. A igreja é a boca de Deus anunciando a salvação nessa terra. Então que nós vivamos de
de um modo que as pessoas possam olhar para nós e querer conhecer a Deus a quem nós servimos. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu queria devolver para a diaconisa Elza. Amém? Amém. Queria chamar o pastor para fazer uma oração e encerrar o culto. Graças a Deus. Me chamou a atenção essa mensagem hoje, hein? Eu espero que quem está aqui essa noite tenha absorvido ela, porque quando o Tiago, ele fez algumas colocações que me chamaram a atenção. A primeira colocação que me chamou a atenção foi sermos agentes de salvação dentro do nosso lar. A minha conduta, a salvação do meu ente querido, depende muito também da minha conduta, das palavras que saírem da minha boca, das minhas ações, atitudes. Eu preciso ser diferente. Haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então foi essa primeira parte que me chamou muito a atenção, porque infelizmente muitos crentes não têm sido o que devem ser. Na igreja até tentam, até conseguem mascarar, mas em casa, no trabalho, na rua, fica bem diferente, né? Outra coisa, aí eu faço a pergunta: eu posso imitar você como cristão? Eu posso imitar você? Olha só, porque o apóstolo Paulo colocou, né? Ele colocou, o Tiago colocou: sejam meus imitadores. Será que eu posso imitar você? Isso é para você refletir. Eu posso imitar a sua conduta? Eu posso imitar a maneira que você trata o seu pai, a maneira que você trata a sua mãe, que você trata o seu filho, que você trata o seu amigo, o seu colega de trabalho. Eu posso imitar você na sua conduta? Porque se eu puder imitar você na sua conduta, certamente você está sendo como Cristo. Eu posso imitar você como marido? Posso? Posso imitar você como esposa? Vamos pensar nisso. Porque a gente ouvir, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, que mensagem maravilhosa. Mas e na hora de agir? Porque a mensagem, ela precisa ser praticada. Se ela não for praticada, nós estamos só ouvindo. E quem ouve e não pratica, está vivendo em vão nessa terra. Amém? Essa mensagem me chamou a atenção. Eu posso dizer para você: seja meu imitador. Eu posso dizer para você: seja meu imitador. Ainda que muitos olhem para mim e digam: ah, o quê? Imitar ele? De jeito nenhum. Eu digo a você: se você me imitar, você pode ter certeza, você vai estar indo no caminho certo. Porque eu busco me assemelhar a Cristo todos os dias na minha vida. Eu busco me assemelhar a Ele, porque Ele é o foco da minha vida. Ele é o foco da minha vida nessa terra, Ele precisa ser o seu. Eu preciso olhar para Jesus e olhar para Ele de tal maneira que eu diga no meu coração: eu preciso ser como o meu mestre. Amém? E aí eu deixo a pergunta: eu posso imitar você? Amém? Que você leve isso para a sua casa, no seu coração. Você é um agente de salvação no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você ande. Pense nisso, leve essa mensagem no teu coração. Está gravada na internet, vai já também no YouTube. Ouça de novo, medite em cada uma dessas palavras que foram ditas aqui hoje. E viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Lembrar os irmãos que